Nossa aula de hoje é a respeito de teste de hipóteses sobre matrizes de covariâncias, capítulo 6. Nós vamos falar sobre o teste de independência. Então, nessa sessão Independência e Esfericidade, nós vamos falar do primeiro teste. Na próxima aula, nós falaremos do teste de esfericidade. Os testes de independência. Então, outros testes sobre matriz de covariâncias que possuímos interesse são os testes de independência e esfericidade. Outros em relação ao teste em relação a um valor especificado, um valor fixo, uma matriz de covariância fixada, né? Ou de interesse sobre H0. Foi o que nós fizemos na sessão anterior, nas aulas anteriores. Entre esses testes, vamos destacar nessa subseção dois deles em modelos hierárquicos. A ideia em ambos é considerar por hipótese que as covariâncias populacionais são nulas e a diferença entre os dois modelos consiste em considerar que as variáveis em um deles possuem variâncias diferentes e no outro que todas as variáveis possuem a mesma variância. Então, no teste de independência, todas as covariâncias são nulas, sob normalidade, e isso implica independência. E no outro, restringimos ainda mais. É a matriz diagonal das variâncias covariâncias, só que as variâncias da diagonal são consideradas idênticas. As variâncias populacionais são consideradas desconhecidas nesse caso, porque se for fixa, cai no teste da sessão anterior. O segundo caso é um teste para a esfericidade, pois além de ser independente, as variáveis possuem a mesma variância. Os contornos dessa densidade, que tem a mesma variância, são esféricos, resultando no nome do teste de esfericidade. Então, além das variáveis serem independentes, não ter correlação, as variâncias são idênticas. E aí os contornos são, né, da densidade são esféricos, ou hiperesféricos, né, em alta dimensionalidade. Os textos para o teste para a hipótese H0, sigma igual a identidade, é um caso particular do teste de felicidade, obviamente. Uma distinção de que sigma é completamente definido, H0, e que a variância comum é igual a 1, que está fixando ela numa identidade. Que é totalmente do teste que nós vamos, diferente do teste que nós vamos apresentar aqui nessa sessão. Outros casos de esfericidade, utilizando matrizes diagonais, se a gente usar uma matriz diagonal com a mesma variância, com variância constante e conhecida, na diagonal pode ser testado utilizando os testes definidos anteriormente, na sessão anterior, tanto em alta quanto em baixa dimensionalidade. Abordaremos o caso de variâncias constantes e desconhecidas. O teste de independência, que é o nosso primeiro teste, ou de esfericidade, que vai ser o nosso segundo teste, possui interesse particular em casos de medidas repetidas no tempo, dentro de uma mesma unidade experimental, dados longitudinais. Vamos iniciar pelo teste de independência mais geral, em que as variáveis possuem covariâncias nulas, mas variâncias diferentes e desconhecidas. Nós vamos tratar inicialmente aqui nessa videoaula. O teste de independência pode ser estendido para o caso em que pretendemos avaliar a independência entre grupos de variáveis. Então, nós podemos testar a independência de grupos de variáveis. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, né, na continuação desse capítulo, quando falarmos em testes para várias covariantes, várias populações. Então, aí, vamos tratar, no caso de uma população, de grupos de variáveis independentes de grupos de variáveis. Então, o teste da independência, vamos considerar que nós temos uma amostra tamanho N, de uma população normal P variada, com média μ e covariância sigma. E essa sigma, sob a hipótese de independência, tem essa estrutura aqui, é uma matriz diagonal com as variâncias, lembrando que as variâncias, no caso multivariável, implica-se o índice, né? Isso aqui não é de padrão, sigma 1, variância da variável 1, sigma 2, 2, variância da variável 2, sigma pp, variância da variável p, e todas as covariâncias são nulas. Então, nosso sigma 0 tem essa estrutura especial de ser uma matriz diagonal com valores positivos na diagonal, porém desconhecidos, mas potencialmente diferentes entre si. A função de verossimilhança para o modelo restrito, como é que ela é dada, né? Então,
nós vamos ter 2π menos NP sobre 2, que é o produtório das densidades, né? Determinante da sigma elevado a meio, vezes determinante da sigma elevado a meio, n vezes. Então, determinante da sigma elevado a menos n sobre 2. Só que a sigma nossa está sobre H0. Então, ela vai ser determinante da sigma zero. Exponencial da distância marranômica de cada observação para a média, elevada a meio. Eu vou fazer isso, vou fazer produtos exponenciais para as n observações, então tem soma das distâncias marranômicas de cada observação em relação à média, mas com o núcleo sendo a inversa da matriz de variância com variância dada pela hipótese nula, que é essa matriz aqui, que é a sigma zero. Menos meio disso. Então, aqui, obviamente, se é uma matriz diagonal, isso aqui fica igual. Essa parte determinante de uma matriz diagonal é o produto dos valores da diagonal, então o produto das variâncias, o produtor das variâncias, sigma LL, L variante de 1 até P, elevado a menos n sobre 2. E aqui, nós temos uma forma quadrática, né? Então, nós temos a soma dos elementos da matriz núcleo vezes cada desvio aqui, YJ menos MJ, YJL menos ML ao quadrado, ponderado pelo elemento da diagonal. Quando está inverso, né? Sobre sigma LL. E o 2 passou para cá, esse 2 menos meio. E eu vou somar isso em relação a todos os P componentes, então L variante de 1 até P. E continuo com o somatório de J variante de 1 até L. Então, YJL menos ML, que é o Lésimo componente desse desvio de vetor, vezes o elemento da Lésima diagonal, que é sigma LL, 1 sobre sigma LL. Então, esse desvio ao quadrado sobre sigma LL. Como os duplos produtos não existem, porque as covariâncias são todas nulas, a inversa tem todos os valores nulos, fora da diagonal, então não tem duplo produto aqui. Só fica somado L em relação a 1 P nos P componentes desse desvio. E a função suporte, que é o logaritmo dessa função, fica menos np sobre 2, ln de 2π, que é a propriedade do logaritmo, né? Logaritmo de uma potência passa o expoente multiplicando, é o logaritmo da base, menos n sobre 2, logaritmo do produtor, e produtório do logaritmo produtor é a soma dos logaritmos, forma soma, de menos n sobre 2, e logaritmo exponencial é o expoente. Então, menos o expoente negativo. Se nós derivarmos em relação a μ, a função suporte, então aqui não tem μ, aqui não tem μ, então se nós derivarmos uma regra da cadeia aqui, vamos derivar em relação ao késima μ. Então, essa parcela, quando nós tivermos o L igual a K aqui, nós vamos ter YJK menos MK sobre 2 sigma KK. Usando a regra da cadeia, então derivo a função, 2 cancela com 2, e vai ficar YJL menos YJK menos MK sobre sigma KK. Depois eu derivo a função, que é menos 1. Então, vai ficar mais aqui, que era menos. Isso em relação a késima parcela. Então, as outras somas, quando eu não estiver derivando em relação a μ índice K, essa soma aqui vai ser zero para todos os outros derivados, então vai ficar só essa soma de J variante de 1 até N. Então, somatório de J de 1 até N, de YJK menos MK sobre sigma KK. E se eu derivar em relação a sigma KK, que não tem é zero, derivada na késima parcela, as outras parcelas que não for, quando N não for K é zero. Então, derivada do logaritmo de uma função é 1 sobre a função vezes a derivada da função, que é 1. Então, 1 sobre sigma LL, então, menos N sobre 2 sigma KK, né, na késima parcela. Essa parte. Menos N sigma KK sobre 2 sigma KK. E aqui, quando for sigma KK, então é como se eu tivesse sigma KK menos 1, passo menos 1 multiplicando, vai dar mais 1. E fica 2 sigma KK aqui no denominador ao quadrado. E aqui em cima a mesma coisa, que é uma constante. Então, quando eu tiver L igual a K, vou ter essa derivada e vai continuar a soma dos J variante de 1 a N termos aqui. Então, vai passar menos 1, vai ficar mais.
esse somatório em J de YJK menos MiK sobre 2, o 2 vai cancelar, né? Não, 2 não. Vai ficar 2 sigma KK. Passou menos 1. 2 sigma 2 KK. Dividido pelo, né, aí subtrai um dos expoentes, sigma menos KK menos 1, fica sigma KK menos 2, então fica sigma quadrado no denominador. Isso. Agora eu tenho que igualar isso a zero e isso a zero. Então, igualando a zero, eu tenho que o estimador de Mi, obviamente, vai zerar isso aqui. Somatório de YJ menos somatório de Mi K, vai dar N Mi K. Então, N Mi K, esse aqui vai passar para o outro lado multiplicando, que ele é um valor positivo por definição. Então, o Mi chapéu vai ser N Mi chapéu somatório de YJ. Então, Mi chapéu, que é o estimador do índice K, né, estimador da média K, vai ser a média amostral. A K é uma variável. E isso aqui vai ser igual a zero, simplificar, substituir o estimador da média aqui por Mi chapéu K por Y barra K. Isso aqui vai dar essa variância aqui, vai dar sigma KK, chapéu, né? Vai ter chapeuzinho, então vai cancelar com um quadrado aqui. Após algumas simplificações, nós tiramos que sigma KK é essa parte aqui é zero. Então, quando isso aqui for exatamente isso aqui sobre n, nós temos essa função igual a zero, né? Porque se isso aqui for n sigma KK, o que eu vou ter? Eu vou simplificar aqui, eu vou ficar n sobre 2 sigma kk. Menos n, 2 sigma kk dá zero. Então, a solução para isso aqui, obviamente, é sigma kk igual a isso aqui dividido por n. Que é o que está aqui. Sigma kk, estimador da variância, é a soma de desvios ao quadrado em relação à média da cada uma variável, em relação a j, sobre n. Para todo K, né? Quando K for 1, eu tenho a média da variável 1, a variância da variável 1. Vejo que é uma variância biasada, que o divisor é n e não é n menos 1. Para 2, para 3, até a pésima variável. Considerando esses estimadores, devemos verificar se realmente a função de suporte é maximizada, ou seja, se realmente são estimadores de máxima verossimilhança. Então, primeiro, vamos maximizar a função de suporte em relação a Mi índice K, para K variando de 1 até P. A gente pode observar que ela depende, a função log verossimilhança, ela depende desse desvio aqui, ó, essa soma aqui. Então, essa soma aqui, se eu somar y barra ponto K e subtrair y barra ponto K aqui e considerar yjk menos y barra ponto K, o primeiro termo, e y barra K menos Mi índice K, o segundo termo, se eu somar aqui, desenvolver o quadrado primeiro termo, que é esse. Quadrado segundo termo, que é esse. E os duplos produtos, a soma vai aparecer, soma dos desvios de YJK em relação a Y barra K, ponto K. E não ao quadrado, a soma dos desvios. E isso é zero. Então não aparece os duplos produtos por isso. E depois de algumas simplificações, né? Aqui não precisa simplificar, mas aqui, quando eu estiver somando a outra parcela aqui, ó, que é y barra ponto K menos mi K ao quadrado, eu estou somando em relação a J, não depende do J. Então, eu tenho um termo somado, N vezes, um termo mais um termo mais um termo igual, N vezes esse termo. Depois, não, depende do índice K, é o índice da variável. Claramente, o valor da segunda parcela da expressão anterior é um valor não negativo. Esse valor aqui. Quando esse valor aqui depende do parâmetro Mi, ele vai ser mínimo quando o Mi for igual a y bar. Então, se esse termo for mínimo, quando você quiser zerar. Ele vai dar valor, se y barra k não for igual a mi k, esse termo aqui vai dar um valor positivo, porque é a soma de quadrados, né? Um desvio ao quadrado, vai ser um termo positivo. E, portanto, vai dar valor maior do que quando o Mi for igual a y barra k, que vai dar zero, que é o menor valor possível.
Então, a função suporte, ela é minimizada, porque eu estou subtraindo essa quantidade aqui lá na função suporte, quando essa parte daquele desvio for igual a zero, ou seja, quando mi k é igual a y barra, portanto, y barra, mi chapéu igual a y barra, representa um valor mínimo. Então, o estimador de máxima verossimilhança, realmente, mi k é o y barra ponto k. Assim, a função suporte é minimizada com essa solução aqui, né, que eu acabei de dizer. Para todo k variando de 1 até p, né, que eu tenho uma solução para cada variável. Esse máximo em relação a mi k é dado por... Então, quando essa parcela que está lá, menos ela, na hora que eu quebrar em duas partes, essa parte vai zerar, vai sobrar só essa aqui. Tá? Então, esse é o mínimo. Bom, alternativamente, nós podemos comprovar esse resultado considerando o uso de cálculo, né? Então, tem a primeira derivada. Se eu derivar novamente essa primeira derivada, eu vou derivar em relação a μk aqui, ó. Opa, em relação a μk, essa primeira derivada, aqui está o resultado da primeira derivada. Se eu derivar em relação a μk, vai dar menos 1 aqui, né? Derivado de yj é zero, derivado do mi em relação a mk igual a menos 1, eu vou ter menos 1 mais menos 1 mais menos 1, n vezes da menos n sobre sigma kk. A segunda derivada em relação a mi k é menos n sobre sigma kk. Como sigma kk é um parâmetro positivo, então isso aqui o n é o tamanho da amostra, maior ou igual a 2 em geral, pode ser 1 também, né? Ninguém fala da amostra tamanho 1, mas de qualquer jeito é positivo, então essa quantidade é positiva, multiplicado por menos 1 vai dar negativo para todo k. Portanto, a função suporte avaliada em mi chapéu, que é o estimador de mi k é y barra ponto k, e fixado o valor hipotético, né, para um valor hipotético sigma zero, qualquer, é maior do que quando não restringimos a média. Então, isso aqui maximiza essa função aqui em relação ao mi. Agora temos que maximizar em relação a sigma kk. Então, a primeira derivada da função suporte em relação a sigma kk, é essa expressão aqui. Então, se eu derivar a função suporte em relação essa derivada aqui, ó, em relação a sigma kk, vai ficar menos 1 multiplicando mais 1, n sobre 2 sigma kk ao quadrado. E aqui vai passar o 2 negativo multiplicando, menos 2 multiplicando, vai cancelar com 2 que está aqui, e subtrai 1 do expoente, menos 2 menos 1 dá menos 3. Então fica sigma kk terceira potência. Vezes o numerador, que é uma constante em relação a sigma kk, porque estão fazendo derivada parcial. Se substituirmos sigma kk e mk pelos estimadores, então quando eu substituir por média aqui, eu vou ter desvios em relação à média. E por sigma kk chapeuzinho, a gente vai perceber o que aqui? Isso aqui, nosso estimador de máxima verossimilhança, é isso dividido por n. Quer dizer que isso aqui é n sigma kk chapéu, dividido por sigma kk chapéu ao cubo. Então, isso aqui vai cancelar, vai ficar n sigma kk chapéu ao quadrado. E aqui mais n, menos n, zero. Opa! Aqui é meio, né? Desculpa. Meio menos 1, da mesma quantidade, então vai ficar menos meio. Menos meio. Então fica menos meio de n sigma chapéu kk ao quadrado. E isso aqui é positivo, isso é positivo, 2 é positivo, então isso aqui é um número positivo, multiplicado por menos 1 é negativo. Válido para todo k variando de 1 até p. Assim, esse estimador sigma kk, dado pela soma de desvios em relação à média ao quadrado dividido por n, maximiza a função de verossimilhança. E maximiza a função suporte, maximiza, portanto, a função de verossimilhança. Porque a função suporte é a função logaritmo, é a função monótona crescente da função de verossimilhança, portanto, a maximiza.
Então, quando nós maximizarmos a nossa L de ômega zero, né, modelo restrito, Mi chapéu, sigma zero, então nós vamos ter, no lugar do Mi, y barra ponto K, no lugar do sigma, sigma chapéu, sigma chapéu. Então, nós temos a nossa verossimilhança, que nós vimos anteriormente, só que agora com os estimadores. Máxima verossimilhança. E a maximiza. Então, nós estamos achando o máximo da função de verossimilhança. Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa, não tem o que fazer. Aqui, eu posso pôr 1, 2, sigma kk para o primeiro somatório, porque não depende do J. Então, esse somatório aqui, a gente sabe que é n vezes o sigma kk, porque sigma kk é isso dividido por n. Esse termo está aqui dividido por n. Então, esse termo está aqui é n sigma kk. Sigma kk vai cancelar com sigma kk aqui, vai ficar somatório de n sobre 2. Quantas vezes? P vezes. Então, dá np sobre 2. Como está negativo aqui, menos exponencial. O resto é igual. Então, veja que a nossa função de verossimilhança no restrita é dado por isso. Lembrando que o nosso caso irrestrito, y, mi chapéu e sigma chapéu, no caso irrestrito, é 2π elevado a menos p sobre 2, determinante da Sn elevado a menos n sobre 2 e exponencial de menos np sobre 2. Então, quando nós fizermos a razão dessa verossimilhança pela irrestrita, máximo da função de verossimilhança irrestrita, esse termo vai cancelar, esse termo vai cancelar, vai ficar esse termo dividido pelo determinante da Sn sobre elevado a menos n sobre 2. E a gente fazendo isso, esse termo aqui, elevado a menos n sobre 2 aqui embaixo, e o produtor elevado a menos n sobre 2 em cima, trocando, invertemos o sinal do expoente. Então, a estatística do teste de razão de verossimilhança é isso. Então, determinante da Sn dividido pelo produtório das variâncias sigma kk, são os elementos que estão na diagonal aqui, né, o S1, SN1, SN22, até o SNPP, né? K variante de 1 até P. Tudo isso elevado a n sobre 2. Isso aqui, ó, esse determinante de SN é determinante de R vezes o produtório dessas variâncias, como a gente já viu lá no capítulo. Então, se a gente substituir determinante de SN por isso aqui, dividido por isso aqui vai cancelar e vai ficar determinante de R elevado ao expoente comum aos dois termos que estão no numerador e denominador, né? Os dois fatores. Então, o determinante de R, que é a matriz de correlação, elevado a n sobre 2, que é a forma alternativa, ou essa, como queira. Menos 2 ln de lambda é menos n ln do determinante da matriz de correlação amostral. Sobre H0, possui distribuição assintótica e quadrado, pela teoria, né? Porque são modelos hierárquicos, encaixados um no outro. Assintótica e quadrado com graus de liberdade igual a P, que multiplica P menos 1 sobre 2. Por quê? Porque no modelo completo nós temos P médias, P variâncias e P menos 1 sobre 2 covariantes. No modelo restrito nós temos P médias e P variâncias. Vai sobrar só as covarianças, que é P menos 1 sobre 2, combinação de P 2 a 2. Então, essa diferença dos números de parâmetros estimados no modelo e no outro, das dimensões dos dois modelos, nós temos o grau de liberdade da distribuição nula assintótica aqui quadrado, correspondente, nesse caso, menos n, que multiplica o logaritmo neperiano do determinante da matriz de correlação amostral. O Barton, em 54, propôs um ajuste, né? Em vez de ter n que multiplica aqui, ó, menos n, ele substituiu o n menos 1, e uma correção aqui para melhorar a aproximação baseada em expansão assintótica, né, e comparando momentos da Q quadrado com a distribuição do menos 2 ln de lambda. E com isso ele faz esses ajustes aqui. Isso aqui melhora a aproximação assintótica, segundo os próprios autores, né? Então, vezes o ln, mesma coisa, logaritmo neperiano do determinante de R. Então, em vez de estar menos n, que multiplica o logaritmo, tem esse ajustezinho aqui no constante multiplicador aqui. Isso possui distribuição assintótica aqui quadrado com esse grau de verdade, não mudou os graus de verdade por causa disso. Vamos fazer um exemplo, né? Testar a hipótese de aplicar o teste de independência para a matriz de covariância do sólido da capoeira nova. A nossa matriz estimada é essa, e nós vamos testar que ela é uma matriz diagonal. Sigma
1, sigma 2, 2, 0 aqui. Então, nós vemos claramente aqui ó, que o estimador aqui está tendo uma covariância que aparentemente não é nula, né? Não parece ser mero acaso, tendo um valor no aqui para a covariância, que é o menos 109 e 89,9, né? Então, nós vamos testar que a nossa matriz é diagonal, ou seja, que as variáveis são independentes, supondo que elas tenham normalidade. A matriz de correlação amostral e seu determinante, a gente viu como obter a matriz de correlação a partir da matriz S, né? A gente pré-multiplicar por uma matriz que é uma D, né? Que é 1 sobre a raiz quadrada disso, 1 sobre a raiz quadrada disso, e pós-multiplicar por essa mesma matriz, que a gente chamou de D menos meio, D menos meio, S, vezes D menos meio, da matriz de correlação. Ou calcula a covariância, nesse caso aqui é trivial, né? Covariância dividido pela raiz quadrada do produto dessas duas variâncias. E na diagonal vira 1, obviamente. A matriz, a correlação da variável pela mesma é igual a 1. O determinante dessa matriz, trivialmente, é obtido, dá 0,3348, é isso vezes isso, menos isso vezes isso. Assim, o valor da estatística original, né, sem correção de Bartlett, é dado por menos n logaritmo neperiano desse determinante aqui, que dá 32,82. Com 1 grau de liberdade. Por quê? Nós temos P, que é 2, vezes 2 menos 1, então vezes 1, dividido por 2. 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. 1 grau de liberdade. Tem uma covariância só sendo estimada. Né? Porque o grau de liberdade, nesse caso, é o número de covariâncias. 1 grau de liberdade. Então, esse valor é muito maior que o valor tabelado, ou achando o valor P correspondente de 1,01 vezes 10 a menos 8, que é muito menor que o nível nominal que a gente está prefixando em geral aqui em 5%. Então, indicando, como o valor P é menor que o valor nominal, indicando que a hipótese de independência deve ser rejeitada, como intuitivamente a gente percebia. Veja, a correlação dá 0,81, negativa e alta, né? Então, não era esperado que essa correlação entre as duas variáveis fosse uma matriz fosse uma matriz de identidade, uma matriz ou aproximar-se dela. Se a gente usa a correção de Bartlett, em vez de dar 32, né, n menos 1, 30 menos 1, lembrando que nós temos 30 dados, 29, menos 2 vezes 2, 4, mais 5, 9, 9 dividido por 6, 1,5. Então, 29 menos 1,5, negativo. E pego o logaritmo neperiano do determinante de R, que a gente já calculou anteriormente, isso deu 30. E anteriormente, sem essa correção, tinha dado 32,8. 30,08. Com 1 grau de liberdade, o valor P também muito alto, é muito baixo, né? 4,3 vezes 10 a menos 8, levando à mesma conclusão de rejeição no nível nominal de significância de 5%. Então, de acordo com os resultados de ambos os testes, inferimos que a hipótese nula de independência entre as duas variáveis, areia e argila, deve ser rejeitada. A gente sabe que areia e argila não são independentes, são inversamente correlacionadas e possuem correlação, quando um aumenta ou diminui. Em geral, para essas duas variáveis, espera sempre uma relação negativa forte, ou seja, quando um solo apresenta maior teor de argila, esperamos que ele tenha uma menor quantidade de areia e vice-versa. Então, quando o solo caminha para a desertificação, ele vai perdendo argila e ganhando em areia. Né? Então, isso é um fenômeno natural que ocorre. Na próxima aula, nós vamos falar do teste de esfericidade. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Só um detalhe. Eu vou ter que fazer uma correção que eu percebi agora. Eu fiz uma mudança aqui. Nessa derivada aqui, eu vou derivar a função suporte, não a suporte maximizada para mi. Então, aqui é mi sem chapeuzinho, mi sem chapeuzinho. Por isso que deu mi índice K aqui. No livro, eu derivei em relação a mi chapéu, ou seja, a função suporte maximizada, segundo derivado dela, já maximizada para mi. Por isso que aqui já deu y barra k, ponto k, não mi k. Aqui eu queria mudar, derivar a função suporte, mi, e mi, então vocês esqueçam que tem um chapeuzinho aqui. Tinha percebido isso?
e vou corrigir aqui, mas eu já gravei a aula, então vai ficar sumido. Então aqui é Mi sem chapéu, então por isso que parece Mi. Do jeito que está aqui, deveria aparecer Y barra K, porque o máximo da solução esse aqui era Mi. Y barra K, mas não muda nada o resultado. Continua a mesma coisa. Quando eu substituo por K, aparece o Y barra K, que já estaria pronto aqui. E dá o mesmo resultado, tá? Então, é isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.